Oi, boa noite. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu acho que a gente está vivendo um momento dramático, né, na cidade. Eu queria só rapidamente falar algumas questões que a gente... Primeiro, falar oi para a Deise. Deise, a gente trabalhou junto muitos anos, desde quando eu comecei a minha especialização. A gente era colega de trabalho. Mas eu acho que assim, a gente precisa trabalhar muito, porque agora não tem mais o que a gente fazer para prevenir o que está acontecendo. O que a gente tem que diminuir é risco. A gente tem que diminuir o prejuízo. E todo mundo trabalhar muito pesado com a questão de eliminação de criadouros. Não importa aonde seja, não importa localização geográfica, nível cultural, socioeconômico, a gente precisa parar de ter criadouro. A gente já está vendo, a situação dos hospitais ela está insustentável. Eu não participo da rede pública dos postos de saúde, mas a rede de saúde dos hospitais públicos e privados está insustentável, né? Um volume absurdo de pessoas, vai aumentando o nível de exigência tanto por parte da prefeitura, né, com as solicitações de que precisa ser feito, quanto dos usuários do sistema de saúde, que tem sido muita gente, muito frequentemente, a necessidade de retornos frequentes. Então, eu queria aqui também fazer um apelo, não só com relação a de todo mundo unir força para a orientação de eliminação dos criadouros, mas também para a orientação, que eu acho que é uma coisa que tem faltado bastante, de orientar as pessoas doentes, os suspeitos, a se hidratarem. O que a gente tem visto de forma assim dramática os pacientes, pelo mal-estar intenso que eles têm ficado restrito ao leito, se movimentado o mínimo possível, e com isso, com náuseas e com mal-estar, eles têm se hidratado muito menos e acabam chegando nos hospitais em condições precárias. Muitas das vezes, por causa do processo inflamatório muito exuberante que a dengue gera naquele indivíduo doente, existe uma alteração toda dos vasos e do sistema imune, da condição de manter a pressão arterial, e a hidratação ela é fundamental, fundamental. Eu diria que da dengue a parte mais importante, antes de eliminar os criadouros, uma vez doente, é hidratação. E não precisa ser hidratação venosa. Muitos dos casos que estão chegando nas portas dos serviços de saúde para hidratação venosa poderiam ser diminuídos na gravidade ou até reduzidos em necessidade de procurar o serviço de saúde nesse montante, se eles tivessem orientações para hidratação por via oral. É água, não é para ficar tomando Gatorade, inventar miscelâneas de coisa. Água, água. Se a gente puder orientar uma fórmula mágica aqui, que todos nós pudéssemos passar a informação adiante, se as pessoas tomarem meio copo de água por hora, já estariam fazendo uma grande modificação no desenvolver da doença. Lembrando que são poucas as pessoas que evoluem com as formas graves. Infelizmente, as formas graves têm uma alta taxa de mortalidade. Eu não tenho os números oficiais para passar para ninguém, eu acho que vocês sabem até melhor que eu dos números oficiais, mas eu acho que isso, hoje, nesse momento, eu acho que é o que menos importa. O que importa é unir forças para eliminar criadouro, orientar a população doente, fazer com que as pessoas se hidratem, cuidem de si mesmas. Essa velha mania da automedicação e de manter um anti-inflamatório em casa, coisa que é sobra de remédio de outros membros da família. As pessoas, sem saberem que aquilo é um anti-inflamatório, tomam um remédio por conta e agravam a situação. Então, eu acho que nesse momento que a gente precisa é orientação. A orientação, se passou do tempo da gente orientar, eu duvido que as pessoas não saibam, eu queria fazer uma comparação meio chula aqui, mas todo mundo sabe que precisa fazer sexo com camisinha, e aí a gente só vê os números da AIDS aumentando. No último boletim do Ministério, no final do ano passado, é de chorar pensar que pessoas da terceira idade e os adolescentes estão... grita, né? Os números gritam por si mesmo. E essa geração de adolescentes nasceu ouvindo falar de camisinha e pratica sexo inseguro. Da mesma forma, eu duvido que tenha alguém na população que não ouviu falar
de que não pode ter água parada e que tem que eliminar criadouro. O fato é que o mosquito, ele quer sobreviver. E se ele quer sobreviver, ele não está lá esperando um copo de água limpinha e parada para se multiplicar. Ele se adapta ao nosso ambiente doméstico e industrial. O que ele vai fazer é procurar água, que é o local onde ele vai pôr os ovos na borda daquele recipiente e uma vez em contato com a água, esse ovo vai eclodir e em cerca de 10 minutos, em algumas condições, já virou larva. Virou larva, em 3 dias virou mosquito. Um mosquito doente pode dar até 2.000 ovos doentes, portadores do vírus. Então, isso é uma guerra, né? É uma batalha de todo dia, mas é uma guerra contra essa quantidade de mosquitos e a gente só vai ganhar essa guerra se a gente eliminar os criadouros. É chover no molhado, mas é uma realidade. Eu acho que isso tem que ser trabalho de todos, em todos os lugares. Não adianta também a gente colocar nem a culpa no poder público, porque ele não mora na sua casa, né? O poder público, enquanto figura, não mora na casa de cada um de nós, não mora na chácara de cada um de vocês, não vive em nenhum lugar que possa ser eliminado esse criadouro. Eu agradeço a participação. Pode concluir, caso queira. Não, era só isso mesmo, que eu acho que a gente tem que trabalhar para hidratar a população, orientar e eliminar o criadouro. Tá certo. Essa presidência agradece e pede aos vereadores que a recoloque no auditório.